Uma jovem de 16 anos alega que foi atraída por seu ex-namorado para a casa dele, foi a um baile funk com ele, voltou para a casa dele, teria sido dopada e quando acordou percebeu que foi entregue na mão de outras pessoas, provavelmente traficantes, e eles teriam estuprado a moça. Isso seria fruto de uma vingança, pois esse ex-namorado achava que estava sendo traído. Seriam 33 estupradores, pois ela teria contado. De um lado, os moralistas dizem: a menina era drogada, parece até que tirou fotos usando armas de traficantes. Era mulher de bandido, vestia umas roupinhas provocantes. Era adoidada. Vocês ouviram os áudios anônimos que vazaram sobre ela? Ela deu porque quis. Ela estava pedindo, merecia ser estuprada. Eu não tenho pena. Na verdade, eu nem sei se foi estupro. Mas, ao mesmo tempo, algumas dessas pessoas afirmam: na Indonésia é que seria bom, estuprador vai ser castrado quimicamente. As imagens dessa barbárie teriam circulado em grupos de WhatsApp e uma dessas pessoas que recebeu as imagens repassou para o Twitter dizendo assim: amassaram a mina. Entendeu ou não entendeu? KKK. Curioso, né, é que a vítima nas redes sociais, após voltar para casa, esperava ser reprimida pela sociedade e se surpreendeu com o apoio recebido. Afinal de contas, a mulher estuprada é sempre acusada de ter culpa no cartório. Sim, é preciso ouvir a versão dos acusados, de cada um deles, pois existe nesse país o direito ao contraditório. Mas mesmo com toda a prudência necessária, os fatos trazem evidências que nos permitem sim um juízo preliminar sobre o assunto. Essa moça teve seu corpo exposto sem seu consentimento, estava dopada e existem indícios de abuso sexual. Isso me lembrou uma coisa. Eu era muito jovem quando trabalhei em um banco e um sujeito que estava me treinando, inclusive para assumir a função dele, me fez a seguinte revelação. Certa vez, ele e uns amigos deram carona a 3 moças que conheceram num bar. Desviaram o caminho, levaram as moças para uma barragem e estupraram elas. Ele me contava isso no ambiente de trabalho, no horário de trabalho, sorrindo baixinho, mas com detalhes. Ele dizia que as moças pediam para não serem abusadas, choravam e ele e seus amigos as ameaçavam. E ele se orgulhava de cada detalhe que me contava. Pela minha reação de horror e espanto, né, ele percebeu que tinha feito uma besteira em ter me contado aquilo. Mudou de assunto e, se querem saber, eu não fiquei nesse emprego. Esse sujeito ficou impune e, como ele, diversos homens que estupram mulheres ficam impunes. Existem pessoas que cultuam esse ato. Numa entrevista no extinto programa do Rafinha Bastos, Alexandre Frota, que agora é fonte de orientação para a educação e cultura no país, narrou como estuprou uma mãe de santo e como ele fez ela desmaiar por conta da força aplicada por ele durante o ato sexual. Todos no auditório riam, pois parecia engraçado forçar uma mulher a fazer sexo e deixar ela desfalecida no chão. Ele, posteriormente, negou que o fato tivesse ocorrido, que aquilo, na verdade, foi uma obra de ficção da mente dele, coisa de artista, sabe como é, né? Mesmo que não houvesse o crime, mesmo que ele estivesse prescrito, pergunto ao MP se é natural aceitar que apologia a crimes sejam passadas em rede de televisão para todo o Brasil. Na mente de muitos homens, o fato de uma mulher lhe parecer atraente ou sexy, ou até gostar de sair com muitos homens, de fazer troca de casais, dá a eles o direito de possuí-la.
são os padrastos, tios, avós, cunhados, maridos, ex-maridos, amantes, ex-amantes e até pais biológicos, entre tantos que se sentem no direito de estuprar uma mulher ou menina que muitas vezes está sob os seus cuidados, sob sua guarda. Eles criam em suas mentes um sentimento de posse e se acham no direito de abusar dessas pessoas e muitas das vezes em seguida as matam. Sim, preste bem atenção nisso. A grande maioria, ou quase totalidade dos estupros não estão relacionados a roupas sexys ou comportamentos promíscuos de mulheres ou até mesmo de homens. São pessoas próximas, teoricamente insuspeitas, as maiores responsáveis pelos estupros. O estupro quase nunca está associado à conduta moral da vítima, mas à sua vulnerabilidade. Isso mesmo, a palavra-chave do estupro é vulnerabilidade. É o caso de Carlos Henrique, que estuprou e matou Sofia Lauren, de 7 meses de idade. É o caso, aqui em Pernambuco, em que Maria Alice foi morta pelo padrasto Gildo, que arquitetou um plano para estuprá-la e matá-la, e realizou seu intento. E teve um caso no Pará, onde um tio de uma menina de 13 anos a estuprava junto com o locador do imóvel, e isso por quase um ano. É o caso da menina de 4 anos estuprada pelo tio em Ituiutaba, e o estupro de uma menina de 6 anos de idade realizado pelo próprio pai em Porto Esperidião, Mato Grosso. E o caso da jovem amarrada e estuprada pelo ex-namorado em Arapongas. Enfim, são situações mil em que, normalmente para se safar, os criminosos ou matam suas vítimas ou tentam imputar a elas a responsabilidade pelo ocorrido. Repito, o estuprador ataca a sua vítima em sua fragilidade, em sua vulnerabilidade. Se você faz sexo com uma mulher sem seu expresso consentimento, é estupro. Ah, mas ela estava ali, de graça, e todo mundo estava fazendo. De bebo não tem dono. Não importa. Se ela não consentiu fazer sexo com você, é estupro. Ponto final. Entendeu ou não entendeu? K. Certa vez, um juiz em Israel disse que algumas meninas gostavam de ser estupradas. São mais de 50 mil estupros registrados no Brasil anualmente. Não é um número pequeno se considerarmos que muitos dos casos não são catalogados, exatamente porque as vítimas desse tipo de delito sentem vergonha e culpa por algo que não tem responsabilidade nenhuma. Por exemplo, pelo menos 2 amigas minhas relataram um estupro e uma tentativa de estupro, que nunca foram registrados. Topar pessoas para assaltar e até estuprar é comum e absurdamente condenável. Como disse Danilo Gentili em 2012, o cara esperou uma gostosa ficar bêbada para transar com ela. Todos sabemos o nome que se dá a um cara desses. Gênio. Diz que ele apagou a postagem. Mas se dopar alguém, mesmo que com álcool, para estuprá-la é tolerável, o nosso fetiche agora parece ser de estuprar alguém e divulgar o seu corpo nu, indefeso e abusado nas redes sociais. Nenhum estupro é tolerável, mas querer popularizá-lo nas redes sociais é o ápice das aberrações. O artigo 213 do Código Penal prevê que é crime forçar a conjunção carnal, seja na vagina ou ânus, com mulher ou homem. E mais, qualquer outro ato libidinoso, como um beijo forçado, pode ser classificado como estupro e a pena mínima é de 6 anos de reclusão. Você pode estar na cama com uma mulher, ter realizado sexo consentido, mas se o seu par se recusar naquele momento a fazer sexo novamente e você a forçar, é estupro.
Durante um ato sexual em plena penetração, se a mulher desistir do sexo e você permanecer insistindo no coito, também é estupro. O que a lei não prevê, de forma típica, é a divulgação de imagens de estupro pelas redes sociais. No caso, como eu já disse, o rapaz que divulgou as imagens, que colocou a expressão entendeu ou não entendeu, kkk, alega que recebeu as mesmas, pelo WhatsApp e alega também que não sabia se tratar de um estupro. Portanto, mais uma vez, cuidado com o que você replica na internet. Apesar de não haver um crime próprio com relação a imagens de estupro, já existem normas que dispõem sobre a divulgação de pedofilia, como parece ser o caso. Além disso, pode-se enquadrar tal atitude como injúria ou difamação, que, convenhamos, são crimes menores. Existe também a apologia ao crime de estupro, que é também um crime menor, e também a possibilidade de haver omissão de socorro, que, dependendo da lesão provocada, pode resultar inclusive em pena de reclusão. Gente, estupro é quase como uma morte para uma mulher. Ter seu corpo violado e, como no caso, exposto, é a perpetuação de uma situação que marcará aquela mulher por um crime que ela não cometeu. Ah, e outro detalhe. Cometer estupro não tem a ver com o fato de você ser católico, muçulmano, se você é negro, se você é rico ou pobre. Eu vejo discussões nas redes sociais que inclusive abordam a questão de você é estuprador porque você é de esquerda ou você é estuprador porque você é de direita. Pessoas honestas têm a consciência de que a decisão de cometer estupro é um ato individual. E a decisão de denunciar o estupro é também um ato individual. E com relação ao estupro de vulnerável, como seria o caso do Laércio do BBB, essa questão do estupro de vulnerável é tão complicada que até a terceira turma do STJ em 2012 já admitiu que sexo com crianças menores de 14 anos não é considerado estupro se as crianças tiverem vida sexual ativa. Alguns dos nossos juízes definitivamente precisam estudar mais, inclusive sobre como ser um ser humano. E a moralidade do brasileiro? Como encaramos o sexo com menores de idade? Xuxa, aos 17 anos, fez um filme nua, fazendo sexo com outra criança, numa época em que a maioridade civil se atingia aos 21 anos de idade. Matilde Mastrange, com outras mulheres, jogaram nuas em cima desse mesmo menino no mesmo filme. E esse fato sequer teve repercussão. Afinal de contas, Xuxa é que era famosa, né? Flávia Monteiro, com 13 anos de idade, protagonizou cenas de sexo com Reginaldo Faria no filme A Menina do Lado. Alba Valéria, aos 16 anos, fez um filme chamado Gisele, onde fazia sexo com homens, mulheres e, inclusive, era estuprada. Marília Pêra, na figura da prostituta Sueli, beijou a boca do pequeno Pichote e teve seu seio direito acariciado pelo menino. E hoje, muitos de nós se diz taxativamente contra a pedofilia. Mas o fato é que tínhamos isso em nossa cultura, essa coisa do sexo com menores de idade, em pleno período moralista militar. É o eterno fetiche pelas novinhas. Sim, somos hipócritas. Penso que poderíamos refletir melhor sobre que tipo de sociedade queremos para nós e nossos filhos. Penso também que deveríamos refletir sobre o limite de nossa tolerância para com certas coisas e qual a menor das indignações a sentir em relação a tanta violência. Muitos dizem que a solução para combater estupradores é a pena de morte ou a castração química. Eu, particularmente, sou contra essas coisas por várias razões. Primeiro, porque elas assumem um caráter de vingança e, ao contrário do que se pensa, essas coisas são caríssimas. Além de que
contrariam soluções mais atuais dentro do pensamento acadêmico jurídico. A pena capital ou até de castração química não tem volta. Com boa parte de nosso judiciário desmoralizado, podemos acreditar que ele não vai cometer injustiças? Tem muita gente que não concorda comigo, mas, afinal de contas, qual seria a verdade absoluta sobre determinado tema? E você, o que pensa sobre isso? Escreva aí embaixo os seus comentários e no mais. Valeu!